Só aguardar que está iniciando a gravação. Sim, Meet. Quando quiser, viu? Beleza. Então, iniciou. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois aí. Não sei que hora você está assistindo. Mas hoje a gente vai falar sobre o sistema endócrino. Eu postei hoje pela manhã uma aula lá, um vídeo falando sobre o sistema endócrino. E hoje a gente vai falar aqui na aula os principais pontos, né? Mas não deixem de assistir aquela aula que eu postei lá, porque lá também tem outras informações e tem mais detalhes, né? Que você pode pegar dessa aula, certo? Então eu vou expor aqui alguns slides e daqui a pouquinho eu volto para a gente tirar qualquer dúvida que tenha ficado da apresentação. Então eu vou iniciar aqui, volto já. Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino é um sistema que é responsável pela regulação fisiológica dos seres humanos e de outros organismos que possuem sistema endócrino, certo? Normalmente, a gente tem sistema endócrino, né, em todos os tipos de organismos, tanto nos vertebrados, nos invertebrados, como nas plantas. As plantas também possuem um sistema endócrino, mas não é exatamente como a gente, que tem as glândulas e tal. As plantas elas vão ter uma forma diferente de produzir hormônios e a gente vai ver isso lá nos últimos capítulos. Por enquanto, a gente vai se ater àqueles organismos vertebrados, mais especificamente seres humanos, que possuem glândulas que vão produzir determinadas substâncias que a gente vai chamar de hormônio, certo? Vocês vão perceber que o sistema endócrino ele tem uma relação íntima de regulação com o sistema nervoso, certo? O sistema nervoso também atua na regulação fisiológica dos seres humanos, mas existem diferenças nos métodos de atuação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. A principal delas é a velocidade de atuação e a duração do efeito da atuação, certo? Então, o sistema nervoso, ele atua de uma forma bem mais rápida, mas os seus efeitos têm pouca durabilidade, né? Eles duram muito pouco. Já o sistema endócrino, ele atua bem lentamente, mas os seus efeitos são extremamente duradouros, né? Enquanto o estímulo do sistema nervoso chega e termina em milésimos de segundo, o sistema endócrino pode levar horas para iniciar o estímulo e o seu efeito pode durar aí durante anos, né? Então, é uma quantidade de tempo bem diferente do sistema nervoso. Então, vamos prosseguir aqui. O que é o sistema endócrino? Bom, o sistema endócrino, ele é um sistema que é composto por uma série de glândulas que fica no nosso corpo, e essas glândulas aí são capazes de produzir substâncias que a gente vai chamar de hormônio. E aí, quando a gente fala de glândulas, a gente tem o sistema glandular, que é formado por células epiteliais, né? Você deve lembrar lá do primeiro ano que a gente produzia as glândulas através de tecido epitelial do tipo glandular. E aí a gente vai ter três tipos de glândulas, né? A gente vai ter as glândulas que são exócrinas, as glândulas que são mistas e as glândulas que são endócrinas. Sendo que as glândulas mistas são aquelas que possuem uma parte endócrina e uma parte exócrina. Então, no sistema endócrino, a gente vai se ater apenas às glândulas endócrinas, certo? Aquelas glândulas que jogam sua substância secretada dentro da corrente sanguínea. Sempre que uma glândula secretar o seu produto dentro da corrente sanguínea, eu vou dizer que essa glândula ela é endócrina. Sempre que for fora da corrente sanguínea, eu vou dizer que ela é exócrina. E a glândula mista vai ter uma porção que secreta dentro da corrente sanguínea e uma porção que secreta fora da corrente sanguínea. Então, o sistema endócrino trabalha com base em substâncias químicas e essas substâncias químicas vão ser chamadas de hormônios, certo? Então, glândulas endócrinas sempre produzem substâncias que a gente vai chamar de hormônios, certo?
Os hormônios, eles são substâncias químicas que se ligam a receptores na membrana de células que a gente vai chamar de célula-alvo, certo? Essa substância, esse hormônio, ele não é meramente uma substância química que está atuando no nosso corpo, né? Ele atua de uma forma específica, certo? Como é que ele atua? Qual é essa especificidade dos hormônios? Os hormônios atuam para mudar a atividade daquela célula. Como assim? Como mudar a atividade dessa célula? Vamos supor que a gente tem aqui uma célulazinha e essa célula é um exemplo bem grotesco, só para vocês entenderem. Essa célula, normalmente, ela trabalha fabricando açúcar, certo? Todos os dias aquela célula lá está fabricando açúcar. Ela vai lá, pega as moléculas de glicose e forma lá as moléculas de sacarose. Todo dia ela faz esse serviço. Só que em um determinado momento, essa célula recebe um hormônio, que é essa substância que foi secretada por a glândula endócrina, né? Quando esse hormônio entra em contato com essa célula, ela automaticamente para de fabricar açúcar, né? Ela para de pegar as moléculas de glicose para fazer sacarose e ela vai pegar essas moléculas de glicose para fazer frutose, que é outro tipo de açúcar. Então ela mudou a atividade dela. Ela deixou de fazer o que ela normalmente fazia para executar outra ação. Por exemplo, o nosso fígado normalmente ele armazena glicogênio, né? Que é um tipo de açúcar também, um tipo de reserva energética. Só que quando quando começa a atuar um hormônio chamado de glucagon, ele para de reservar o açúcar, né? Ele para de guardar esse açúcar e começa a liberar ele na corrente sanguínea. Ou seja, a ação de um hormônio mudou a forma que as células do nosso fígado trabalham, certo? Então, é basicamente isso que acontece. O hormônio, ele vai mudar a forma da célula de trabalhar. E detalhe importante, os hormônios afetam apenas as células-alvo, certo? Por que ele afeta apenas as células-alvo? Porque as células-alvo vão ser aquelas que possuem o receptor que tem o formato do hormônio. Lembra lá das proteínas? Quando a gente viu lá as proteínas e enzimas, né? A enzima, ela só se encaixa no substrato correto, né? Por quê? Porque tem o mesmo formato químico, né? Se ela não tem o mesmo formato químico, aí ele não vai conseguir se ligar. Então, células que não têm os receptores de hormônios não vão conseguir recebê-lo. Então, a gente não chama eles de célula-alvo. É um outro tipo de celular, uma célula normal, comum, sem ligação com aquele hormônio. Então, uma observação importante que você pode tirar daí, os hormônios atuam sobre células determinadas, né? Nem todas as células do seu corpo vão ser afetadas por um determinado hormônio. Um exemplo bem legal de você pensar é as células do seu corpo, nem todas elas vão ser afetadas, por exemplo, pela testosterona ou pela progesterona, que são hormônios sexuais. Agora, as células lá dos testículos ou dos ovários, elas vão ser afetadas pela testosterona. Por quê? Porque eles têm receptores para esses hormônios. Células que não possuem receptores para esses hormônios não vão mudar a sua atividade na presença dele. Beleza? Então, a gente tem dentro do nosso corpo uma série de glândulas, né? Mas a gente tem uma glândula que é tipo assim, uma glândula muito importante. Inclusive, ela é chamada de glândula mestra, certo? Por que ela é chamada de glândula mestra? Porque ela manda nas outras. Uma das principais funções dela é mandar nas outras glândulas. Então, se essa glândula diz assim, ó, produz o hormônio, aí a glândula, a hipófise, manda um recado, né? Dizendo para aquela glândula produzir o seu produto, né? Caso ela diga pare de produzir, ela vai lá e manda um recado para a glândula dizendo que é para a glândula parar de produzir. Então é por isso que a gente chama ela de glândula mestra, porque ela manda nas outras glândulas, tanto para a produção como para parar a produção. Então, a gente tem duas porções aí na hipófise, né? A gente tem a adenohipófise e a gente tem a neurohipófise.
existe uma diferença na produção desses hormônios. A adenohipófise, ela vai produzir alguns hormônios e vai secretar, e a neurohipófise, ela vai secretar alguns hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, né? Então, assim, embora a hipófise seja chamada de glândula mestra, o hipotálamo, que é uma outra região do cérebro, que não é uma glândula, certo? Ele vai produzir alguns hormônios que são reguladores da hipófise. Então, a hipófise manda em todo mundo, mas quem manda na hipófise, entre aspas, né, é o hipotálamo. Então, a hipófise manda nas outras glândulas e o hipotálamo manda na hipófise. Beleza? Então, a gente tem aqui a adenohipófise. A adenohipófise, pessoal, ela vai armazenar e secretar hormônios, certo? Então, ó, importante, a adenohipófise, ela vai armazenar e secretar hormônios. E quais são os hormônios que ela armazena e secreta? Os hormônios que ela armazena e secreta são o hormônio do crescimento. Aí essas siglas aqui, ó, normalmente você tem que aprender pelo menos algumas delas que são as mais importantes. Essa sigla aqui é o GH. Esse GH vem do termo inglês, que é Growing Hormone, certo? Que é o hormônio do crescimento. Qual é a função do hormônio do crescimento? A função do hormônio do crescimento é simplesmente promover mitoses nas células, certo? Nas células do nosso corpo, para aumentar o número de células e fazer com que as células ocupem mais espaço. E aí o corpo da pessoa vai crescer, né? Se eu tenho mais massa ocupando o espaço, então eu vou ter um volume maior também, né? Se eu continuo tendo a mesma densidade, então eu vou ter um volume maior. Então a pessoa cresce devido à produção do hormônio do crescimento. E aí existem uma série de informações interessantes sobre o hormônio do crescimento, né? Quando você produz uma grande quantidade de GH, por exemplo, na idade adulta, você não cresce mais, tipo, todos os membros do seu corpo, né? Geralmente vai crescer alguns membros das extremidades, mãos, pés, o queixo, nariz, e aí a pessoa vai ter um tipo de gigantismo, né? Onde os braços, as mãos, na verdade, e os pés, eles vão ficar grandes, que é a acromegalia, né? E aí a pessoa fica com uma aparência bem estranha, né? E se ela produz GH menos do que o normal, aí a pessoa vai ter uma espécie de nanismo, né? Ela não vai crescer muito, ela vai ficar bem baixinha. Enfim, mas isso a gente pode ver mais para frente também, alguns exemplos de disfunções hormonais. A gente tem a prolactina, ó, pro, aí você vai lembrar de produzir, né? Lactina, leite. Então, a prolactina é o hormônio que estimula a produção de leite pelas glândulas mamárias, certo? Normalmente, isso aqui acontece nas mulheres que estão grávidas, né? Professor, pode acontecer de homem produzir leite? Já teve caso, mas não é normal que o homem seja estimulado a produzir leite. Pode acontecer de haver essa produção aí, mas não é normal. O normal é que aconteça na mulher e no período da gravidez. A mulher não produz leite a vida dela toda, né? Ela só produz no momento que ela tem que amamentar o nenenzinho lá, né? Tem o hormônio adrenocorticotrófico, que ele atua sobre as glândulas suprarrenais, né? Ele vai atuar sobre as glândulas que ficam em cima dos rins, certo? Essas glândulas aí é que vão produzir a adrenalina, que é o famoso hormônio do medo. Tem o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio aqui é um hormônio que atua sobre os folículos masculinos e femininos, no caso, os ovários e os testículos, né? O luteinizante também, ele vai atuar sobre essas duas glândulas, né? Testículos e ovários. E esses dois aqui a gente vai ver quando a gente estiver falando mais sobre o ciclo menstrual e a parte de sexualidade humana, a gente vai ver a importância desses dois hormônios aqui, e o hormônio tireoidotrófico, né, que é também chamado de TSH, e ele atua sobre as glândulas da tireoide, e a glândula da tireoide, né, são glândulas que vão produzir hormônios que vão regular basicamente o nosso metabolismo, certo? Então,
A neurohipófise é a outra porção da hipófise, né? A segunda porção da hipófise. E ela não vai produzir nenhum hormônio, certo? Ela vai só armazenar alguns hormônios. Esses hormônios são a ocitocina, certo? A ocitocina, ela tem diversas funções no nosso corpo. Uma das funções da ocitocina é gerar contrações no útero, né? Quando a mulher vai entrar em trabalho de parto, a ocitocina provoca as contrações uterinas e a ocitocina também produz a liberação do leite no momento da amamentação. Então, ó, a prolactina, ela só vai estimular a produção de leite. A ocitocina, ela vai promover a liberação do leite. Também a ocitocina é liberada quando você encontra uma pessoa que você acha muito interessante, né? Você olha para a pessoa e diz assim, essa pessoa aí, hein? Eu pegava. Aí você olha e você está liberando a ocitocina, né? É um dos hormônios que é liberado em momentos de prazer, né? Momentos que geram empatia, que geram desejo, seja ele sexual ou não. Você tem liberação desse hormônio no momento que você encontra alguém, né, que lhe cause sensações agradáveis. É, e nós temos o hormônio antidiurético, que é chamado de ADH. Pessoal, esse hormônio aqui a gente já havia conversado sobre eles quando a gente viu a parte de equilíbrio hidrossalino, né? O ADH é o hormônio que promove a absorção de água lá nos rins, né? No momento da filtração, não tem aquela absorção de água. Então, se você não está absorvendo água naquele momento, é porque tem pouca quantidade de ADH lá no seu corpo, que é o hormônio antidiurético. E aí, se você tem uma falha hipofisária, né, na produção de ADH, você vai ter um tipo de diabetes que é chamado de diabetes insípido, né? Onde a pessoa vai ter uma necessidade de urinar muito grande, porque ela não vai ter a absorção de água, a absorção de água dela vai ser mínima, então ela não vai reter água por muito tempo no corpo dela, então ela vai ter sempre necessidade de estar urinando, né? Outra forma de inibição do hormônio antidiurético é quando a pessoa está lá bebendo aquela geladinha, né? Uma cachaça ou cerveja, enfim, você já prestou atenção que a pessoa que bebe cerveja, ela tá indo direto no banheiro? É só porque ela tá bebendo muito líquido? Não exatamente, é porque o álcool, ele inibe a produção de ADH. Então, a pessoa não vai ter o hormônio presente na sua corrente sanguínea, e aí a pessoa vai ter a necessidade de ir no banheiro com mais frequência. Então, a pessoa que está bebendo por muito tempo, né? Chega um momento que a urina dela começa a ser bem clarinha, né? Muito clara mesmo, quase a cor de água. Por quê? Porque ela está liberando praticamente só água, né? As excretas, elas estão totalmente diluídas na água por causa da grande quantidade de água que ela está perdendo devido à ausência do ADH. Então, a gente tem as glândulas tireoides. Pessoal, as glândulas tireoides, elas são extremamente importantes para o nosso metabolismo. Elas vão ditar praticamente tudo que acontece no nosso corpo em relação ao metabolismo. Então, ela vai produzir dois hormônios, basicamente. A tiroxina, que a gente chama de T4 para facilitar, e a triiodotironina, que a gente chama de T3 também, porque o nome é bem grande, né? Então, esses hormônios aí vão atuar basicamente sobre as nossas atividades metabólicas. Taxa metabólica, geração de calor e síntese proteica. Pessoal, todo o nosso corpo é formado de proteínas, né? Então, olha aí a importância desses hormônios da tireoide. Produção de proteínas, né? Na verdade, síntese proteica. É basicamente produção de proteínas, né? Mas a nível celular. Geração de calor, ou seja, isso aí tem tudo a ver com a nossa endotermia, né? A gente gasta energia para manter a nossa temperatura sempre igual, né? Independente se está calor ou se está frio, a gente vai ter a temperatura sempre o mesmo. A gente tende a manter a nossa temperatura ali entre o 36,5 e 37 no máximo, certo? Então, essa daí é a nossa temperatura ideal para que as nossas enzimas funcionem corretamente.
E a taxa metabólica é a forma, a velocidade que suas células atuam, né? Se elas, a velocidade que elas quebram proteínas, que elas quebram lipídios, que elas fazem respiração celular, tudo isso aí é a nossa taxa metabólica. Então, se você está produzindo uma grande quantidade de hormônios da tireoide, você pode ter um problema chamado de hipertireoidismo, certo? O hipertireoidismo é a produção exagerada de hormônios da tireoide. E o hipotireoidismo é a produção abaixo do normal de hormônios da tireoide. E aí, se você está com hipertireoidismo, você vai ter a aceleração das suas taxas metabólicas, né? O seu metabolismo vai ficar muito acelerado, então você vai perder peso com muita facilidade, você vai sentir muito calor, você vai ter um problema, geralmente quem tem hipertireoidismo, né, tem os olhos esbugalhados, assim, fica bem, é bem característico mesmo a pessoa que tem hipertireoidismo. Já o hipotireoidismo, que é a produção baixa de hormônios da tireoide, vai provocar o efeito contrário, né? A pessoa que tem hipotireoidismo vai ter o metabolismo bem lento, né? Então ela vai ganhar peso com muita facilidade, ela vai ser uma pessoa com marasmo, né? Aquela pessoa que tá sempre como se ela tivesse com preguiça, mas na verdade não é que ela tá com preguiça, é porque ela tá se sentindo fraca, ela não consegue fazer as coisas mais rápido por causa da falta de hormônio, né? E também ela vai ter uma capacidade de reter calor menos do que outras pessoas que têm as taxas normais, né? Então, a pessoa que tem hipotireoidismo, normalmente, ela sente muito frio, né? Normalmente, a pele dela também é um pouco mais fria do que a pele das outras pessoas que têm as taxas na medida normal, né? Então, além da tireoide, que é essa glândula zona grande aqui, a gente tem as paratireoides. As paratireoides, ó, são esses pontinhos aqui, ó, não vai dar para ver porque tá vermelha, a tinta também é vermelha, mas aqui, ó, amarelo. São esses quatro pontinhos aqui, que ficam aqui na tireoide, e essas glândulas aqui vão produzir o paratormônio. O que seria o paratormônio? O paratormônio é um hormônio que vai controlar a quantidade de cálcio que tem no sangue. Quando a gente tiver mais na frente, a gente vai estudar a parte de. Aliás, a gente já estudou lá no primeiro ano. É porque na minha cabeça vocês nunca saíram do primeiro ano. Mas a gente estudou os movimentos musculares, né? Aquele movimento de contração e o movimento de relaxamento. Além disso, a gente também estudou aquela parte lá do impulso nervoso, né? E todas essas ações aí, elas exigem cálcio, né? Para regular essas atividades do corpo, né? Então, o paratormônio, quando tem uma quantidade de cálcio muito pequena na corrente sanguínea, ele retira um pouco de cálcio dos ossos e joga lá na corrente sanguínea para que você possa realizar essas atividades. Quando tem muito cálcio no sangue, ele retira e deposita lá nos ossos, né? Então, a pessoa que tem problemas nas paratireoides vai ter problema com a regulagem da quantidade de cálcio que está disponível dentro do sangue da pessoa, né? Então, se a pessoa tem pouco paratormônio, então ela vai ter a dificuldade de retirar dos ossos e colocar no sangue e de tirar do sangue e colocar nos ossos. Se ela produz em grandes quantidades, aí vai ser o contrário, né? Ela pode puxar demais dos ossos ou puxar demais do sangue, aí vai ter esse descontrole, podendo provocar a fragilidade dos ossos ou podendo provocar cálculos, né? Que é quando o cálcio ele decanta lá, por exemplo, nos rins. E a gente tem o pâncreas. O pâncreas, ele possui duas porções, né? Ele possui a porção endócrina e ele possui a porção exócrina. A porção exócrina do pâncreas é aquela que produz o suco pancreático. O suco pancreático é produzido e lançado lá dentro do intestino delgado para que ele possa auxiliar na digestão dos alimentos. Aqui a gente não vai se importar com a parte exócrina do pâncreas, a gente vai se preocupar apenas com a parte endócrina. A parte endócrina do pâncreas é aquela que produz dois hormônios muito importantes para a regulação de açúcar no sangue, a insulina e o glucagon, certo? A insulina
ela vou voltar aqui só para não ficar esse monte de cor na tela. A insulina, ela vai pegar o açúcar que está no sangue, certo? E depositar nas células do fígado no formato de glicogênio, certo? Ela vai pegar lá, você comeu, né? Acabou de comer. Todos os carboidratos vão ser transformados em açúcar, certo? Aí você vai lá, pega esse excesso de açúcar que tem no seu sangue e leva lá para o seu fígado e armazena na forma de glicogênio, certo? Isso aí é a ação da insulina. Chega um determinado momento em que você vai precisar de açúcar, certo? Você vai precisar de açúcar. Quando você precisa de açúcar, seja para realizar uma atividade física ou mesmo porque você está com um tempo que não se alimenta, as taxas de glicose começam a cair no seu sangue. Aí, o seu pâncreas vai lá e libera um hormônio chamado de glucagon, certo? O glucagon vai lá no seu fígado, retira o glicogênio e libera no formato de glicose, certo? E joga na corrente sanguínea. Então, os dois vão ficar fazendo essa retroalimentação, né? Enquanto tem muito, libera insulina, joga para o fígado. Quando tem pouco, joga glucagon, pega do fígado e joga no sangue. E vai ficar fazendo isso aí o tempo todo para controlar as taxas de açúcar no seu sangue. Quando as pessoas têm uma falha na produção de insulina, elas vão ter um problema chamado de diabetes, certo? E a gente tem dois tipos de diabetes. Na verdade, a gente tem mais tipos de diabetes, né? Mas a gente vai falar mais dessas duas aqui. A diabetes mellitus do tipo 1, que é um problema que a pessoa já nasce com ela, né? Já, normalmente é congênita, a pessoa nasce com diabetes. E é necessário que faça a aplicação da insulina na pessoa. Por quê? Porque a pessoa não produz insulina suficiente ou ela não produz de jeito nenhum. Então, ela vai lá ter que tomar insulina na veia para que ela possa realizar o controle das taxas de açúcar. E nós temos a diabetes mellitus do tipo 2, que essa já é tardia. O que acontece? A gente produz a insulina, só que as nossas células começam a perder receptores de insulina, ou seja, elas não vão conseguir, a insulina não vai conseguir se conectar com os receptores das células para ela fazer o trabalho dela. Então, você produz a insulina, mas ela não é suficiente. Essa diabetes mellitus tipo 2, normalmente ela é decorrente da falta de exercício e alimentação inadequada. Aí, o que é que você faz para resolver esse problema? Você vai tomar insulina? Não, porque você produz a insulina. Você só não consegue controlar porque você não tem receptores. Então, você adequa a sua dieta para que você possa realizar essas atividades aí, certo? E a gente, deixa eu só ver quantos slides faltam aqui. Ah, falta pouquinho. Eu vou terminar então essa parte aqui. E a gente tem as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, elas vão produzir uma série de hormônios, né, que vão trabalhar tanto na parte de emocional, né, regular a parte emocional, como também na regulação de nutrientes do nosso corpo e também de inflamações. Além de que alguns dos hormônios que são produzidos por eles também auxiliam no desenvolvimento e manutenção de características sexuais que são secundárias. A gente vai já entender o que são essas características sexuais secundárias. Então, ó, as glândulas suprarrenais, elas vão ser divididas em duas partes. A gente vai ter o córtex e a gente vai ter a medula. O córtex é a parte mais interna. Não, desculpa, a medula é a parte mais interna e o córtex é a parte mais externa da glândula, certo? Então, a medula vai produzir dois hormônios, que é a adrenalina e a noradrenalina. Esses hormônios aí normalmente são produzidos em situação de estresse. O que seria essa situação de estresse? Você, por exemplo, vai tá sofrendo um assalto, né? Você vai lá, tá na rua, o cara chega, aponta para você e diz que é um assalto.
Então, o seu corpo vai começar a liberar uma quantidade muito grande de adrenalina e noradrenalina. E aí, dependendo do seu tipo de reação, você pode correr, você pode tentar reagir, ou você pode ficar paralisado. De certa forma, isso tudo é um tipo de reação. O que é que vai acontecer a nível fisiológico no seu corpo? Aumento dos batimentos cardíacos, aumento do fluxo respiratório e, normalmente, aumento da capacidade física. O que é que isso acontece? Por um breve período de tempo, você consegue correr mais rápido, você tem uma força maior do que você teria normalmente, e você tem, normalmente, né, aumenta o seu batimento cardíaco, uma capacidade cardíaca e respiratória maior do que você tinha. Então, se você começar a correr, por causa da adrenalina, você consegue correr por mais tempo, porque a adrenalina, ela é um hormônio que vai meio que ativar esse instinto de sobrevivência, certo? Então, você estiver em estresse físico ou emocional, né? No caso de um assalto, seria um estresse emocional, mas um estresse físico, alguém, por exemplo, tentando lhe bater, tentando lhe ferir, você também vai ter aí um estresse físico, certo? E também você vai produzir adrenalina e noradrenalina nesses dois casos. Já o córtex das suprarrenais, eles vão produzir os glicocorticoides. Quem aqui tem alergia a alguma coisa já deve ter tomado um corticoide em algum momento da sua vida. Por quê? Os corticoides, eles são à base de cortisol. O cortisol, ele é uma substância que diminui a inflamação. O processo inflamatório é aquele que vai provocar, né, as reações de vermelhidão, inchaço, aumento da temperatura e aquelas outras características que a gente tem de uma inflamação. Então, o cortisol, ele vai lá e reduz essas inflamações, né? Ele diminui a sensibilidade para que a gente possa não ter essas reações inflamatórias. E eles também vão produzir a aldosterona, que que serve para a reabsorção de sódio, de cloretos e de água, né? Isso aí também está relacionado com a atividade renal, que vai precisar reabsorver essas substâncias para que a gente não elimine tudo no momento da urina, né? Quando a gente estudou lá o equilíbrio hidrossalino, vocês viram que tem a reabsorção de diversas substâncias que não podem ser eliminadas na urina. E as glândulas suprarrenais também vão produzir hormônios que são chamados de andrógenos. Esses hormônios aí, eles vão ajudar os hormônios sexuais, no caso da testosterona, progesterona e estrógeno, a gerar características sexuais secundárias. Características sexuais secundárias são aquelas que não têm a ver com os órgãos sexuais, né? As características sexuais primárias são o pênis, os testículos, a vagina e os ovários, né? E o útero. Isso aí são características sexuais primárias. Características sexuais secundárias são características que não têm a ver com esses órgãos. Por exemplo, nas mulheres, o desenvolvimento dos seios. Nos homens, a voz mais grave, crescimento de pelos no rosto, crescimento de pelos nas axilas, no peitoral, no pubis. Tudo isso daí são características sexuais secundárias, ou seja, elas não têm nada a ver, independente de você ser homem ou mulher, né? Você vai ter características sexuais secundárias. Além disso, os hormônios também vão servir para quê? Para o controle da temperatura corporal, seja os animais endotérmicos ou percilotérmicos. Animais percilotérmicos são aqueles que vão mudar sua temperatura corporal de acordo com o ambiente, certo? Então, quando você vê um animalzinho, tipo uma cobra, um cágado, um jabuti, uma tartaruga que fica lá no sol, é porque ele está pegando a temperatura do ambiente para controlar a sua temperatura corporal. E aí eles entram na água, normalmente, para diminuir a temperatura corporal. Então, eles regulam através do ambiente. Nós, seres humanos, as aves, e outros mamíferos também, além dos seres humanos, né? Eles controlam sua temperatura corporal através de reações mesmo dentro do corpo dele, né? A gente gasta nossa energia para produzir calor, para manter a nossa temperatura sempre em uma determinada faixa ali, né? No caso dos seres humanos, como eu tinha falado, entre 36,5 e 37 é a nossa temperatura ideal. Então, a gente tem animais que são euritérmicos, e esses animais aí, eles vão suportar altas variações de temperatura. Então, ele pode estar num ambiente que está 0 graus,
como ele pode estar num ambiente que está ali, sei lá, 50 graus. Então, ele suporta uma grande variação de temperatura. Isso também depende da quantidade, do controle hormonal que ele tem. E nós temos os animais que são externotérmicos, que eles são muito sensíveis à variação de temperatura, né? Então, o organismo que vive ali numa temperatura de 27 graus e morre quando a temperatura sobe para 30, aí ele é muito sensível à variação de temperatura, certo? O controle da temperatura corporal também é importante, por causa do metabolismo, né? Na verdade, o metabolismo ele está intimamente ligado à geração de calor dentro do organismo, né? Então, a tireoide, como eu tinha falado para vocês, ela atua sobre o metabolismo. E o metabolismo é importante para a gente trabalhar essa geração de calor. E sem esses hormônios aí regulando esse metabolismo, a gente não geraria o calor de forma adequada, certo? Dentro do nosso cérebro, a gente tem uma partezinha chamada de hipotálamo, certo? Que é aquela mesma parte lá que controla a hipófise, né? No hipotálamo, a gente tem um controlador do centro termorregulador. Então, dentro do hipotálamo, a gente controla a temperatura. A gente vai saber se o nosso corpo está na temperatura ideal ou não por causa desse centro termorregulador. Então, ele meio que sente se a temperatura está adequada. Se a temperatura estiver acima do ideal, ele vai fazer o quê? Vai diminuir a temperatura através do suor. E se a temperatura estiver abaixo do ideal, ele vai começar a arrepiar os pelos, né? A gente vai começar a se tremer um pouco, para quê? Para gerar calor e aumentar a temperatura. Então, ele tem que estar sempre na temperatura que a gente chama de temperatura ótima, certo? E aí, a gente tem diversos animais que têm adaptações ao frio e também adaptações ao calor. Normalmente, animais que vivem em ambientes mais frios, né? Mamíferos, por exemplo, eles vão ter uma grande quantidade de gordura espalhada pelo corpo e os pelos dele também vão ser bem, bem grandes, né? Os pelos vão ser ele vai ser um animal bem, bem peludo, que é para reter mais calor. Já animais que são adaptados ao calor, eles vão ter, normalmente, estruturas que fazem com que eles não percam muita água para o ambiente, né? Então, a pele normalmente é mais ressecada e ele vai perder menos água por causa disso. Então, existe aí uma série de adaptações que vocês podem procurar depois em relação a adaptações ao calor e adaptações ao frio. Beleza. Se você está assistindo depois, até mais, né? Vocês que estão aqui na aula, vocês fiquem aqui que a gente ainda vai terminar. Então, tchau para quem está assistindo depois e para quem está assistindo agora, continue aí.